What are you calling this task force? 141. E aí, turma, o inglês de hoje é com COD MW1. Eu peguei a cena onde Capitão Price está recrutando a Força-Tarefa 141, a lendária força-tarefa composta por apenas Ghost, Soap e Gas, né? Os mais bravos da franquia aí, praticamente. A cutscene contém muitas expressões e termos militares interessantes, e ela propõe um desafio a mais, porque o inglês do Price tem bastante sotaque e é bem difícil de entender. Mas relaxa que até o final do vídeo você vai entender a cutscene inteira sem problema algum, além de sair com o inglês mais afiado, tá certo, turma? Então, let's go! Tea. Yeah, well, I'm a long way from a proper pint. Russia disowned Barkov. Well, they didn't have much choice, did they? He's dead. A cutscene começa com a Laswell, que é essa mulher loira de cabelo curto sentada na mesa. Então o Price chega com uma xícara de chá na mão e ela diz tea, que significa chá. O Price então responde well, I'm a long way from a proper pint. Pint é uma unidade de medida que representa cerca de 473 ml, mas na maioria dos casos ela vai se referir a cerveja. Quase toda vez que você ouvir alguém falar pint, essa pessoa vai estar falando de cerveja e não da unidade de medida. Por exemplo, o Price não quer dizer bem, eu estou um longo caminho de uma unidade de medida de 473 ml, né? Isso não faz sentido algum. Ele está se referindo à cerveja. Na frase do Price, a gente vê que também tem a expressão long way. A tradução literal para essa expressão seria algo como longo caminho, mas como isso soa muito estranho, é melhor traduzir apenas como bem longe. Estou bem longe de uma boa cerveja. A Laswell diz Russia disowned Barkov. A Rússia deserdou Barkov. Disown significa deserdar. Essa palavra está com ed aqui porque ela está no passado. Disown, presente, disowned, passado. Percebe que a frase no passado com ed, você não pronuncia esse ed. A palavra não fica disowned, ela tem apenas um som de d no final. Então ficaria algo como disowned, tem um som de d no final e não ed. Isso não acontece apenas com disown, tem várias palavras no inglês que a pronúncia vai ficar assim, um som de ed ficando d no final. O Price então diz well, they didn't have much choice, did they? Bem, eles não tiveram muita chance, tiveram. Percebe que nessa frase o Price reafirma no final, eles não tiveram muita chance, tiveram. Isso é o que chamamos de tag question, aquele nosso né. A regra é bem simples, se a primeira parte da frase for negativa, a tag, o final, vai ser na positiva e vice-versa. Didn't é o verbo auxiliar que indica passado na negativa, e o oposto dele é o did. Agora, se essa frase fosse no presente, ela ficaria They don't have much choice, do they? O verbo auxiliar aqui é o don't, e o oposto dele é o do. Então é bem simples, né? Basta olhar o início da frase, identificar o verbo auxiliar e usar o oposto daquele verbo, quando você quiser fazer alguma reafirmação, que nem o Price fez aqui. Logo após então, ele diz He's dead, ele está morto. Uma dica rápida aqui é que o is está abreviado, então a pronúncia fica his e não he is, que é o que a gente aprende, né? No começo, quando a gente aprende inglês, é ensinado desse jeito, né? He is, she is, mas no mundo real não é assim que se fala, ok, turma? You took a big bite out of that problem, John. For now. But left unchecked. It won't be. A Laswell então diz, You took a big bite out of that problem, John. Você resolveu grande parte daquele problema, John. É uma expressão que na forma literal fica como dar uma mordida. Ela depende do contexto e geralmente significa resolver ou retirar uma parte de alguma coisa. Na cutscene, a Laswell usa a palavra big, então a expressão fica, você resolveu grande parte do problema, porque big significa grande. Então fica a seu critério, você pode combinar essa expressão com outras palavras. Por exemplo, se você quisesse dizer uma pequena parte ao invés de uma grande, ficaria You took a small bite out of that problem. Você resolveu uma pequena parte daquele problema. Price diz, For now, but left unchecked, por agora, mas se deixar de lado. Então a Laswell já corta ele, já corta o brabo dizendo They won't be, não vai ficar. General Shepard pulled the files you asked for. What exactly is this about? A task force. We already have loose ends. Then I will tie them. I can fund assets, not outlaws.
Enjoy the tea then. Laswell diz: General Shepard pulled the files you asked for. O General Shepard puxou os arquivos que você pediu. Esse pull, muita gente acha que é só puxar algo fisicamente, mas também pode significar extrair uma informação de um banco de dados também. Exemplo: let me pull that information for you. Deixa eu puxar, né, entre aspas, essa informação para você. E depois ela diz: what exactly is this about? Sobre o que é isso exatamente? Exactly significa exatamente. Essa palavra aqui, ela é composta por duas partes, sendo elas exact e o sufixo ly, ly, que deixa a palavra com mente no final. Sabe no português aquelas palavras que terminam com mente? Por exemplo, fortemente, rapidamente, exclusivamente. No inglês isso existe também, mas a gente utiliza o sufixo ly no final. Exemplo: exact, exato, exactly, exatamente. Quick, rápido, quickly, rapidamente. O Price responde: Task Force, uma força-tarefa. Mal sabia ela que essa seria a força-tarefa mais braba dos games, rapaz. A Laswell diz: We already have loose ends. Nós já temos coisas mal resolvidas. Loose ends é uma expressão para coisas mal acabadas, mal resolvidas. Aquele tipo de coisa que você fez, mas ficou algum problema para trás ainda. Price responde: Then I will tie them. Então eu vou resolvê-las. Lembre-se que tie geralmente significa amarrar. Só por causa do contexto aqui da cutscene, contexto de loose ends, que representa coisas, faz mais sentido traduzir tie como resolver. Então eu vou resolvê-las. A Laswell diz: I can fund assets, not outlaws. Eu posso financiar recursos, não foras da lei. Assets aqui é uma palavra interessante porque ela representa tudo aquilo que tem algum tipo de valor e varia de acordo com o nicho. Se você estivesse falando do nicho financeiro, assets poderia significar dinheiro ou carros. Se você estivesse falando sobre pessoas, assets poderia significar informantes, funcionários. Ou no meio digital, assets poderia ser vídeos, logos e por aí vai. Depende do nicho. Price então se cansa dessa palhaçada aí e ele diz: Enjoy the tea, Dan. Aproveite o chá então. Zakhaev wants Barkov's throne. I almost buried him in Pripyat with Macmillan. That was the father. This is the son, Victor. Lovely family. They're big fans of Hadir's. Well, that would explain why he's still alive. They're gonna get him out. They give me what I need. E a Laswell então diz: Zakhaev wants Barkov's throne. Zakhaev quer o trono de Barkov. Repara que Barkov tem um apóstrofo e um S no final. E isso é interessante porque muita gente confunde esse S com o IS abreviado. Mas aqui ele indica posse. Então tem que tomar cuidado para não interpretar errado. A palavra com apóstrofo S, ela é o jeito de indicar posse no inglês. No português a gente usa bastante do ou da. O carro de João, a maquiagem da minha mãe. Então, se você quisesse traduzir o carro do Mateus, em inglês ficaria Matthew's car. Uma coisa interessante é que se a posse terminar com a letra S, não precisa colocar outro S no fim, apenas o apóstrofo. Exemplo: They lied about Lucas' health. Eles mentiram sobre a saúde do Lucas. O Price então volta para a mesa e diz: I almost buried him in Pripyat with Macmillan. Eu quase enterrei ele em Pripyat com o Macmillan. Obviamente ele não fala assim, porque o inglês do Price é bem diferente, é um inglês britânico, ou seja, ele não fala almost, que é o jeito com o sotaque americano. Ele diz algo como almost, é bem estranho, é bem difícil de pegar, é coisa que você só pega com a prática throughout the years. A Laswell diz: That was the father. Esse era o pai. This is the son, Victor. Esse é o filho, Victor. Price faz então uma brincadeira, né, um sarcasmo aqui e diz: Lovely family. Família adorável. A Laswell responde: They are big fans of Hadir's. Eles são grandes fãs do Hadir. E o Price responde: Well, that would explain why he's still alive. Bem, isso explicaria o porquê ele ainda está vivo. Esse would aqui eu já expliquei nos meus 2 vídeos passados, então vou deixar um card aqui para você ir lá conferir. A Laswell diz: They are going to get him out. Eles vão tirar ele de lá. Get him out é um phrasal verb e bicho, eu já vou te adiantar aqui que phrasal verb é uma das
das coisas mais chatas do inglês. Eles são basicamente 2 ou 3 palavras juntas que possuem um significado, mas quando você junta essas palavras, elas acabam indicando outra coisa totalmente diferente do que elas eram. Mas isso é papo para outro vídeo. Aqui apenas basta entender que é uma expressão que indica tirar de um lugar ou de uma situação. Uma dica é que sempre que tiver um pronome, ou seja, him, her, them, or, etc., o pronome vai no meio do phrasal verb. Então o certo é get him out e não get out of him. Note que o pronome está no meio do phrasal verb. Bryce diz, then give me what I need. Então me dê o que eu preciso. Who's your crew? Sergeant Garrick. Kyle? They call him Gaz. He never said anything. John McTavish, SAS, sniper, demolitions, goes by SOAP. Why? It's classified. There he is. Simon Riley. There's no picture. Never. Então ele convence a Laswell e ela passa uma pasta pra ele. Ela pergunta, who's your crew? Qual é o seu time? Mas eu aprendi que who significa quem, de pessoa, e não qual. Bem, eu te entendo, mas no inglês é diferente. Eles usam quem é o seu time e não qual. É parecido com idade. No português a gente diz quantos anos você tem. E muita gente erra ao perguntar how many years do you have? Isso é errado, isso não faz sentido no inglês. Você não tem a sua idade, você é a sua idade. Ou seja, o certo para perguntar a idade é how old are you? O quão velho é você. E não faz sentido no português, né? Percebe que se você vem assistindo meus vídeos, você tá percebendo que existe muitas expressões no inglês que simplesmente não existem no português. É algo interessante que você aprende no processo de aprender uma nova língua. O Price então começa a falar os nomes e ele começa com Sergeant Garrick, Sargento Garrick. A Laswell pergunta Kyle, mas o Price explica que... Mas o Price diz, they call him Gas, he never said anything. Eles o chamam de Gas, ele nunca disse nada. Agora uma pergunta, você sabe por que aqui está anything e não nothing? Porque a frase já está na negativa. Existe uma regra gramatical que faz com que não podamos usar podamos? Isso existe? Faz tanto tempo que eu tô aqui que eu nem lembro se existe essa palavra. Nos comentários deixa aí se eu tô certo ou se eu tô ficando louco da cabeça. Mas enfim, existe uma regra gramatical que faz com que não podamos usar o nothing em frases já negativas. Então você não poderia colocar he never said nothing. Você até poderia colocar he never said nothing, mas isso estaria gramaticalmente errado. Próximo da lista é o SOAP, né? O Price diz John McTavish, SAS, Sniper Demolitions, goes by SOAP. John McTavish, SAS, Sniper e Demolições, conhecido como SOAP. A Laswell não entende o porquê desse sobrenome e pergunta why, por quê? E o Price diz, that's classified, isso é confidencial. Classified significa confidencial. O Price então começa a rir e já diz o nome do bravo, né? There he is, Simon Riley. Aí está ele, Simon Riley. Nada mais, nada menos que o Ghost. A Laswell vê a pasta e percebe que não tem foto nenhuma e diz, there's no picture, não tem foto? E o Price responde, never, nunca. Now the rest. That's neat to know. Unless we got a deal. What are you calling this task force? 141. Então Price diz, now the rest, agora o resto. Um detalhe aqui é que a palavra rest pode também significar descansar, né? Depende do contexto da frase. That's need to know, isso é sigiloso. Need to know é uma expressão militar que significa sigiloso. Essa expressão é mais utilizada no meio militar mesmo, você não vai ouvir isso no cotidiano. Unless we got a deal, a não ser que nós tenhamos um acordo, né? A mulher tava achando que o bagulho tava mal mamão. Então ela pergunta pra ele, what are you calling this task force? Qual o nome dessa força-tarefa? Então Price diz, né, nada mais, nada menos que a grande força-tarefa 141, 141. A cutscene acabou e agora é hora de deixar sua frase do que você entendeu da cena. Pode deixar nos comentários aqui embaixo mesmo, turma. Me diz o que achou desse vídeo mais curto, é melhor assim ou vocês preferem vídeos mais longos? Se tiverem também alguma ideia de jogo para trazer aqui pro canal, fique à vontade para deixar aqui embaixo as well. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, turma.